Meu nome é Renata e vou contar algo que aconteceu comigo na minha adolescência. Algo que até hoje me causa calafrios só de lembrar. Esses acontecimentos se passaram no início dos anos 2000, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, na pequena cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Atualmente moro em Jundiaí, mas a maior parte da minha infância e adolescência eu passei naquela cidade tranquila, onde aparentemente nada de extraordinário deveria acontecer. Só que o que vivi naquele período me mostrou que existem coisas que estão muito além do nosso entendimento e que alguns objetos podem carregar histórias e energias pesadas, capazes de nos assombrar por toda a vida. Naquele tempo, minha tia Beatriz era dona de um brechó bastante conhecido na cidade. O brechó já existia há muitos anos e era um ponto de encontro de gente que queria trocar móveis antigos, comprar objetos raros ou simplesmente garimpar alguma peça de valor. Acontece que minha tia sofreu um acidente que a deixou impossibilitada de trabalhar todos os dias. Ela sentia muitas dores. E havia manhãs em que mal conseguia levantar da cama. Por conta disso, ela precisava de alguém de confiança para cuidar da loja em sua ausência. Meus primos eram pequenos demais para assumir essa responsabilidade. Minha mãe trabalhava na prefeitura e os outros familiares não tinham disponibilidade. Foi então que minha tia perguntou se eu poderia ajudá-la. Eu, apesar de muito nova, aceitei. Eu trabalharia junto com outra funcionária que já estava lá e que minha tia considerava de confiança. Essa funcionária se chamava Silvana. Lembro bem da primeira vez que a vi. Ela tinha um olhar duro, parecia não ter gostado da ideia de eu estar ali, mas aos poucos fomos nos entendendo. Ela era séria, calada, mas aos poucos fui percebendo que tinha bom coração. No início, ela apenas me ensinava como registrar as vendas, como organizar os objetos e como lidar com clientes. Com o tempo, acabamos criando uma certa amizade, até porque passávamos muitas horas do dia juntas, dividindo aquele espaço que, para mim, logo se tornaria aterrorizante. Minha tia Beatriz aparecia algumas vezes na semana para receber mercadorias, negociar com fornecedores e tratar de algumas trocas. Naquela época, não era como hoje em dia, em que tudo é resolvido pela internet. As pessoas iam pessoalmente até o brechó, trazendo objetos, contando histórias sobre eles e muitas vezes até revelando que herdaram peças de familiares já falecidos. O brechó era dividido em setores, um para luminárias e abajures, outro para livros e revistas, outro para utensílios de cozinha, quadros, móveis. Mas havia uma parte que me deixava sempre desconfortável. A prateleira onde ficavam as bonecas antigas. Algumas eram de porcelana, outras de pano, outras de madeira. Tinham expressões frias, algumas até sombrias, e eu evitava passar muito tempo perto delas. Silvana, a funcionária, algumas vezes comentava comigo que já havia sentido coisas estranhas no brechó. Ela dizia que certos objetos carregavam uma energia pesada. Contava que já tinha ouvido barulhos sem explicação e que, em algumas ocasiões, sentia como se estivesse sendo observada. Eu achava exagero, mas ao mesmo tempo também sentia que havia algo estranho ali. 6 meses se passaram desde que comecei a trabalhar com ela, até que chegou o dia em que Silvana saiu de férias. Ficou combinado que eu ficaria sozinha na loja. E caso acontecesse alguma coisa, poderia ligar para minha tia que ela daria um jeito de mandar alguém. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Até que numa tarde, enquanto eu organizava livros em uma das prateleiras, ouvi algo que até hoje ecoa na minha memória. Era uma risada, mas não uma risada comum. Era uma risada rouca, como se fosse de uma mulher idosa. No mesmo instante, me arrepiei da cabeça aos pés. Olhei para a porta, achando que alguém tivesse entrado. Mas a porta tinha um sino antigo, que sempre tocava quando era aberta, e ele não havia tocado. Permaneci parada por alguns segundos, tentando entender.
Voltei ao trabalho, mas novamente ouvi a risada. Dessa vez, mais próxima. Era como se estivesse atrás de mim. Congelada, senti que não conseguiria virar a cabeça para olhar. Era uma sensação horrível, como se algo me segurasse. Fechei os olhos e comecei a rezar um Pai Nosso em silêncio. Só depois de repetir algumas vezes, consegui respirar melhor e abrir os olhos. Não havia ninguém ali. Ainda tremendo, fui tomar um copo d'água no filtro que ficava perto da porta. Ao passar pelo corredor onde ficavam as bonecas, ouvi de novo a risada, mas dessa vez não era uma risada. Era uma gargalhada estrondosa, macabra, que parecia vir de dentro das próprias bonecas. Eu não pensei duas vezes. Corri até a porta e saí para a rua. Fiquei ali, encostada na parede, tentando recuperar o fôlego. Pouco depois, meu pai apareceu. Ele decidiu ficar comigo até o fim do expediente, e só assim consegui terminar aquele dia. Mas a partir dali, nunca mais olhei para aquelas bonecas da mesma forma. Sempre que passava perto delas, fazia o sinal da cruz e rezava em silêncio. Os dias se arrastaram e faltava apenas um para Silvana voltar de férias. Eu estava varrendo a loja quando uma senhora chegou carregando uma caixa. Disse que minha tia havia combinado que ela poderia deixar alguns objetos ali e o pagamento seria feito depois. Colocou a caixa em cima do balcão e foi embora. Dentro dela havia 3 vasos. Um deles era de barro queimado, chamuscado, como se tivesse sido usado para rituais com vela. Os outros 2 eram de vidro, com detalhes dourados, muito bonitos à primeira vista. Coloquei-os na prateleira e continuei o serviço. No fim da tarde, enquanto fechava o caixa, ouvi um barulho estranho, como se vidro estivesse se rachando. Parecia vir da direção dos vasos. Me aproximei devagar e percebi que o som vinha justamente dos 2 vasos de vidro. Eles vibravam, faziam estalos, como se estivessem prestes a estourar. Me afastei com medo, mas quando virei de costas, ouvi algo ainda mais assustador. Os vasos começaram a se mover sozinhos. Eles balançavam na prateleira, tremendo como se fossem cair, enquanto todos os outros objetos permaneciam imóveis. Desesperada, corri até o balcão e liguei para meu pai, chorando. Depois liguei para minha tia Beatriz, que me atendeu com calma, como se já soubesse do que se tratava. Ela me pediu que pegasse uma caixa embaixo do balcão, onde havia um pano roxo com uma cruz bordada. Disse que eu deveria cobrir os vasos com aquele pano. Tremendo, segui suas instruções. No exato momento em que coloquei o pano sobre os vasos, eles pararam de se mover. O silêncio voltou, como se nada tivesse acontecido. Pouco depois, meu pai chegou à loja acompanhado da minha tia. Foi então que ela me contou que aquele brechó sempre havia sido palco de coisas sobrenaturais. Disse que alguns objetos carregavam energias que não podiam ser explicadas e que aquele pano era uma espécie de proteção que às vezes funcionava. Meu pai confirmou a história. Ele já havia trabalhado para minha tia anos antes e também tinha presenciado fenômenos estranhos no brechó. Mas, quando contava para outras pessoas, ninguém acreditava. Depois desse dia, nunca mais fui a mesma. Continuei ajudando minha tia por mais algum tempo, mas com muito medo. A cada objeto novo que chegava, eu ficava em alerta, esperando que algo estranho acontecesse. Hoje, muitos anos depois, o brechó já não existe mais. Minha tia Beatriz faleceu. A loja foi fechada e todos os objetos vendidos. Mas até hoje, quando lembro das gargalhadas e dos vasos se movendo, sinto o mesmo arrepio que senti na época. Se alguém me contasse essa história, talvez eu mesma não acreditasse, mas eu vivi e posso afirmar, existem objetos que carregam algo além da matéria. Existem energias que se prendem às coisas e que podem transformar a vida de quem cruza o caminho delas em um verdadeiro pesadelo. Me chamo Eduardo e quero compartilhar algo que aconteceu com meu pai, já falecido há cerca de 3 anos.
Esse relato é baseado em tudo o que ele me contou, somado ao que minha mãe também testemunhou. Eu era apenas uma criança na época, tinha por volta de 3 anos de idade e não guardo lembranças claras, mas cresci ouvindo essa história repetidas vezes, sempre cercada de um silêncio pesado e de olhares que denunciavam que havia muito mais do que simples memórias. Meu pai nasceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Ainda jovem, se mudou para a capital, Belo Horizonte, e algum tempo depois acabou vindo para o interior de São Paulo, na região de Botucatu. Foi lá que nossa família se estabeleceu. Hoje moro em Sertãozinho, mas naquela época eu era apenas um menino pequeno, filho único, sem a mínima noção do que se passava ao meu redor. Meu pai era um homem simples, educado, respeitador, que não fugia do trabalho. Ele era pedreiro, fazia reformas de todos os tipos, mas também não recusava bicos quando apareciam. Às vezes, trabalhava em mercado, outras vezes, como ajudante em confeitarias, pois tinha alguma habilidade com doces, mas a maior parte do tempo estava com cimento e tijolos nas mãos. Foi durante um desses bicos que a vida dele mudou para sempre. Ele estava trabalhando em uma pequena loja quando conheceu uma senhora chamada Dona Helena. Ela era dona de um brechó enorme, instalado em um galpão abarrotado de mercadorias. Gostou do jeito do meu pai, da sua postura honesta e séria, e lhe fez uma proposta: trabalhar como segurança nos fins de semana. Seria um serviço leve, apenas cuidar do brechó durante determinados turnos, e o pagamento era muito melhor do que o que ele conseguia em uma diária de pedreiro. A proposta parecia boa demais para recusar, então ele aceitou. Com o tempo, minha mãe também passou a ajudar Dona Helena, cuidando da limpeza e organizando as peças que chegavam. O brechó tinha de tudo: roupas, móveis, objetos decorativos, utensílios de cozinha e até malas esquecidas. Era impressionante como aquele lugar parecia um depósito de histórias antigas. Depois de quase 1 ano trabalhando para Dona Helena, ela ofereceu um presente ao meu pai. Disse que tinha recebido muitas mercadorias e que ele poderia escolher roupas para levar para casa. Minha mãe e ele ficaram felizes e começaram a separar algumas peças. Foi então que meu pai notou uma mala no fundo do galpão. Curioso, perguntou se poderia abri-la. Helena respondeu que eram apenas roupas doadas e que ele poderia pegar o que quisesse dali também. Dentro da mala, meu pai encontrou algo que lhe chamou muito a atenção: um agasalho preto com detalhes vermelhos. Não era couro, mas tinha a aparência de uma jaqueta de motoqueiro. O tecido tinha um brilho estranho, parecia pesado e, ao mesmo tempo, convidativo. Ele se encantou com aquilo e decidiu levar para casa. No mesmo dia, ao chegar, lavou o agasalho e o pendurou no varal. A partir desse momento, a vida da nossa família nunca mais foi a mesma. As primeiras mudanças foram sutis. Eu, que dormia tranquilo no meu berço, passei a acordar no meio da madrugada, chorando sem parar. Ficava de pé, agarrado nas grades, chamando pela minha mãe. Ela me levava para a cama deles e eu logo pegava no sono. Mas quando me colocava de volta no berço, eu voltava a gritar. Era como se algo ali perto de mim me causasse medo e desconforto. Pouco tempo depois, começaram os pesadelos do meu pai. Ele nunca foi de sonhar com frequência, mas passou a ter o mesmo sonho todas as noites. Ele caminhava por uma rua escura e, do outro lado, via uma mulher parada, observando-o. Quando tentava encarar aquela figura, percebia que o rosto dela estava completamente desfigurado. De repente, ela começava a correr em sua direção. Corria com uma velocidade sobrenatural, 2 vezes mais rápida que uma pessoa comum. Ele tentava fugir, mas era como se estivesse preso ao chão. Sempre acordava suando, em desespero, pouco antes de ser alcançado. Depois de 3 noites seguidas sonhando com a mulher, o pesadelo mudou.
Ele se viu amarrado em uma cadeira, com cordas apertando seus pulsos e tornozelos. A cena estava envolta em escuridão. Então, uma luz se acendeu, revelando um homem de chapéu preto e roupas escuras. O chapéu cobria parte do seu rosto. Esse homem começou a gargalhar e disse que iria matar meu pai. O desespero era tanto que ele acordava tremendo, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Minha mãe, preocupada, dizia que era falta de oração, que ele precisava rezar mais. Mas a situação ficou ainda mais séria quando ela mesma começou a ver coisas. Uma manhã, enquanto estendia roupas no quintal, sozinha em casa, teve a sensação de que alguém estava atrás dela. Virou-se, pensando que fosse meu pai, mas se deparou com um homem alto, usando roupas escuras e chapéu preto. Era exatamente a descrição do homem dos pesadelos do meu pai. Ela fechou os olhos, começou a rezar em voz alta e quando os abriu, o homem havia desaparecido. Porém, um cheiro forte de enxofre tomou conta do quintal e demorou a sumir. Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento. Minha mãe relatou ter visto, certa noite, uma mulher toda de branco parada do lado de fora da janela do meu quarto. Apavorada, me pegou nos braços e correu. Quando contou ao meu pai, ele se recusou a verificar, tomado pelo medo de encarar mais uma vez aquilo que já assombrava seus sonhos. As manifestações não pararam. Passos eram ouvidos pelos cômodos. Portas batiam sozinhas, vozes sussurravam no escuro, palmas soavam no portão sem que houvesse ninguém do lado de fora. Nossas noites se tornaram insuportáveis. Foi nesse período que minha tia, irmã do meu pai, veio nos visitar. Ela era uma mulher profundamente religiosa, evangélica fervorosa, e ao ouvir o que estava acontecendo, decidiu orar por cada canto da casa. Trouxe também um pastor que fez uma oração longa e intensa. Em determinado momento, ele perguntou ao meu pai se ele havia trazido algum objeto para dentro de casa, algum presente. Meu pai ficou confuso, mas minha mãe se lembrou do agasalho. O pastor, então, disse que aquele objeto deveria ser destruído. Meu pai ateou fogo ao agasalho no quintal. As chamas consumiram o tecido rapidamente e, por um breve tempo, o ambiente da casa pareceu mais leve. No entanto, não demorou muito para que as perturbações retornassem ainda mais intensas. O homem de chapéu preto passou a ser visto com frequência dentro da casa. Não apenas meus pais, mas também pessoas que nos visitavam afirmavam ter visto sua presença. O clima dentro da residência era insuportável, carregado de medo e desespero. Certa vez, o mesmo pastor que havia orado anteriormente retornou à casa. Quando colocou o pé dentro da sala, caiu desmaiado. Os fiéis da igreja que vieram junto não tiveram coragem de entrar. Reuniram-se no quintal e começaram a orar dali mesmo, enquanto gargalhadas assustadoras ecoavam lá de dentro. A situação chegou a tal ponto que meus pais decidiram abandonar a casa. Mudamos-nos para uma área rural, onde ficamos até eu ter cerca de 11 anos. Mesmo longe daquela residência, meu pai continuava tendo pesadelos com o homem de chapéu preto. Com o tempo, soubemos que nenhuma família conseguia permanecer naquela casa por muito tempo. Todas relatavam situações estranhas e, eventualmente, desistiam de viver lá. Anos depois, a construção foi demolida e, em seu lugar, ergueram uma empresa. Até hoje não sei dizer se o local continua assombrado, mas uma coisa é certa: aquele agasalho trouxe algo maligno para dentro da nossa vida e, mesmo queimado, parece ter deixado uma marca que nunca mais desapareceu. O detalhe mais perturbador aconteceu quando Dona Helena, a dona do brechó, soube do que havia acontecido. Pouco depois, dispensou meus pais de seus serviços e nunca mais manteve contato com eles. Isso sempre nos fez questionar se ela sabia, de alguma forma, o que havia dentro daquela mala. Talvez fosse apenas ignorância de nossa parte, mas a dúvida permanece. Hoje, adulto, ao relembrar essas histórias, sinto um arrepio profundo.
Eu era pequeno demais para me lembrar, mas cresci com esse peso rondando minha família. O que me assusta é pensar em quantos objetos aparentemente inofensivos podem carregar energias, histórias e presenças que desconhecemos. Esse relato expõe uma realidade muitas vezes ignorada. Objetos usados, herdados ou encontrados podem carregar mais do que lembranças, podem ser portais de energias sombrias. A história mostra que, mesmo destruindo o agasalho, algo permaneceu, como se a ligação tivesse sido selada no momento em que entrou em contato com a casa. O mistério em torno de Dona Helena também sugere que, por trás de um simples brechó, podia existir uma rede de objetos impregnados com forças além da compreensão. Talvez o mais assustador não seja o que aconteceu, mas a ideia de que aquilo não terminou, apenas mudou de forma. O brechó era apenas um comércio comum aos olhos de quem passava pela rua, mas por trás das portas era também um depósito de histórias inacabadas, de energias aprisionadas em coisas aparentemente banais. Talvez isso nos faça refletir. Quando adquirimos um objeto usado, não sabemos ao certo o que estamos levando para dentro de nossas casas. Você também pode enviar sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima.